E o tema dessa palavra nessa noite é a mesa do Senhor. E l'argomento di cui tratteremo è appunto il titolo La tavola del Signore. Porque eu creio que essa é uma direção exata que Deus tem trazido para nós. Perché io credo che questa è una direzione esatta che Dio sta portando a noi. E eu tenho certeza que você se alegra muito com isso que está acontecendo, porque é como se nós estivéssemos no caminho certo. Io so che tu ti rallegri così tanto di quello che sta succedendo perché è come se noi stiamo nella via giusta, sulla via giusta. Aqui, muitos de vocês têm andado com aplicativos, né, Waze, etc e tal. Tanti di voi magari andano nella macchina con l'applicazione tipo Waze, Google Maps. E não é bom quando você descobre que você está no lugar certo, que você chegou na direção, sem dar muita volta? E non è bello quando arrivi alla destinazione e tipo sai che sei sulla via giusta e sei arrivato. Tem algumas pessoas que mesmo com o aplicativo não chegam lá. Ci sono persone che anche con l'applicazione non riescono ad arrivare. Liga pro gato, né? Liga pro gato. Chiama il gatto. Às vezes eu fico rodando ali na rotatória até eu achar, até o Waze me acompanhar, porque eu sou mais rápido que o aplicativo. Tante volte, siccome sono più veloce dell'applicazione, io sto a girare sulla rotonda finché la direzione venga dall'applicazione. Alguns irmãos, né, andando de ônibus, enfim, também chegam a se perder nessa cidade, né? Alcuni fratelli col pullman anche si perdono su questa città. Mas quando nós entendemos que estamos no caminho certo, é muito bom. Ma è una sensazione così buona quando capiamo che siamo sulla via giusta. E Deus tem sonhado essa igreja para nós e eu creio que nós estamos neste sonho. E Dio sta sognando questo per noi, io credo che noi siamo in questo sogno già. Uma igreja que se assenta à mesa com o seu mestre. Una chiesa che si siede a tavola con il suo maestro. Chiesa Vivate, uma igreja viva. Chiesa vivace, una chiesa viva. A casa viva, cada de nós andando por essa cidade. La casa viva di Dio, ognuno di noi che cammina su questa città. E nós como um grupo ocupando lugares estratégicos dessa cidade. E noi come un gruppo che occupiamo luoghi strategici di questa città. E nessa igreja que o Senhor tem nos chamado a ser, a mesa é o lugar de comunhão. In questa chiesa che Dio ci chiama ad essere, la tavola è il posto della comunione. Este lugar onde Jesus se revela para nós. È il luogo dove Gesù si rivela a noi. E nós tivemos 4 grupos iniciando nessa semana. E abbiamo avuto già 4 gruppi che hanno iniziato questa settimana. Você que é de... Vou dar um aviso agora para quem de repente está nos acompanhando aqui através do vídeo na internet. Farò un breve annuncio a quelli che ci stanno accompagnando sull'internet. Você que nos acompanha por vídeos e é da região de Bergamo. Tu che ci accompagni sui video e sei della regione e della provincia di Bergamo. Nós vamos deixar na descrição desse vídeo os endereços dos nossos grupos. Metteremo sulla descrizione gli indirizzi dei nostri gruppi che stanno già succedendo. Com os contatos e como você pode se achegar num desses grupos, numa dessas mesas que nós temos colocado nessa cidade. Quindi con i contatti, come puoi arrivare a uno di questi gruppi che stanno già succedendo, queste tavole nella città. Já nos reunimos em vários lugares, aqui em Torre Boldone, Ci siamo già radunati in diversi luoghi come Torre Baldone, em Gorle, Gorle, no centro a Bergamo Centro e Ponte Irânica, né? e anche a Ponte Iranica. Amém. Você, Valtesse e Ponte Irânica. Valtesse e A Ponte gente vai Iranica. deixar na descrição. Você é nosso convidado, bem? Quindi metteremo sulla descrizione che tu sei il nostro ospite. Isso. E você que não é da região de Bergamo, nós estamos orando. E tu che non sei della regione di Bergamo, stiamo pregando per te. Deus sempre vai preparar algo, amém? Dio preparerà qualcosa. Agora, você gosta de receber pessoas na sua casa? A te io chiedo, piace ricevere persone nella tua casa? Quem é que gosta de fazer uma janta em casa? A chi piace fare una cena e invitare le Olha persone? só, todo mundo. Tutti voi, mamma mia. É muito bom nós irmos na casa dos irmãos, não é verdade? Così bello andare alle case dei nostri Mas fratelli. também é muito bom nós recebermos na nossa casa os nossos irmãos. Ma anche bello ricevere i nostri fratelli sulla nostra casa. E para nós, naquilo que Deus tem nos chamado a ser, como expressão dele, E per noi come quello che Dio ci sta chiamando ad essere come la sua espressione, hoje não combina nós irmos na casa de alguém e não ter pelo menos uma jantinha, né? non ha senso andare alla casa del tuo fratello e non avere neanche una cena. Coisa pouca, uma polenta, C'è qualcosa di basico, una polenta, uma pasta, una pasta almeno. così. Così. Um pane tá bom.
pane costato. Essa semana que passou, nós estávamos em casa E questa settimana che è passata noi eravamo a casa e nós na nossa cozinha, na nossa mesa da cozinha, e sulla nostra tavola in cucina que normalmente caberiam 6 pessoas, di solito ci sarebbero 6 persone lì. nós jantamos em 12. E noi abbiamo cenato in 12 persone. Foi muito especial, aquela nossa cozinha ali pinhocada de gente, né? Molto speciale la nostra cucina così piena di persone. Especial também foi para mim depois limpar toda a bagunça. Speciale anche per me è stato pulire tutta quella Ai, cucina. irmã, desceu a cozinha lá em casa. La cucina tutta era sul lavandino. Amém. Bom, mas Jesus ele está nos chamando para nós abrirmos a nossa casa, as nossas cozinhas, Ma Gesù ci sta chiamando appunto ad aprire le nostre cucine, le nostre case, abrirmos os nossos armários, descer os pratos, os copos, os talheres, as taças. aprire tutti i nostri mobili, portare i bicchieri, i piatti, tutto quello che abbiamo. Porque o Senhor ele está nos chamando para este lugar, para ministrar a nós. Perché il Signore ci sta chiamando da questo luogo dove Lui ci vuole ministrare. São mesas que Deus tem nos desafiado a montar na cidade de Bérgamo, Tavole che il Signore ci sta sfidando a montare nella città di para Bergamo. nós recebermos as pessoas, mas para as pessoas se alimentarem de Jesus. Per ricevere le persone, ma perché le persone si possono cibare di Gesù. E essa é a nossa principal missão: E questa è la nostra missione principale. arrumar a mesa de Jesus na cidade de Bérgamo, Mettere la tavola di Gesù sulla città di Bergamo. para que todos possam provar de Jesus, Perché tutti possono provare di Gesù. para que todos possam encontrar neste lugar de intimidade e se alimentarem dele, da sua palavra. Perché tutti possono incontrare questo luogo di intimità e cibarsi di Lui, della Sua parola. Amém? Mas quando o Senhor nos chama a nós montarmos essa mesa, Quando il Signore ci chiama appunto a montare questa tavola, e quando nós estamos montando a mesa para receber alguém, quando noi stiamo lì mettendo la tavola, apparecchiando per ricevere qualcuno, nós também nos envolvemos com aquela ceia. noi anche ci coinvolgiamo con quella cena. Quando nós estamos trabalhando para aproximar as pessoas dessa mesa, Quando noi stiamo lavorando per avvicinare le persone in questa tavola, nós que já frequentamos essa mesa, noi che siamo già parte della tavola, também somos mexidos por este movimento de Jesus. siamo anche noi toccati da questo movimento di Gesù. E nós vamos nos apaixonando por este lugar. E noi ci innamoriamo di questo luogo. Enquanto eu preparava essa palavra, Mentre io preparavo questa o predica, Senhor me deu uma visão e eu via todos nós nessa cena, nessa visão. il Signore mi ha dato una visione, io vedevo tutti noi qua. Eu via pessoalmente a cara de cada um trabalhando ao redor de uma mesa. Io vedevo personalmente la faccia di ognuno qua che lavorava attorno ad una tavola. Arrumando a mesa, colocando os pratos. Quindi apparecchiando lì, mettendo i piatti. Eu via nessa visão as pessoas chegando e se assentando, mais ou menos como aquilo que aconteceu em casa, muitas pessoas ao redor da mesa. Io vedevo più o meno come è successo con noi, tante persone che arrivavano e si avvicinavano a una tavola. E cada um de vocês cuidando para que essas pessoas estivessem bem colocadas na mesa. E ognuno di voi che aveva così tanta cura perché ogni persona poteva essere messa bene sulla tavola. Mas num determinado momento dessa visão, Ma ad un certo punto in questa visione, eu ouvi a voz do Senhor io ho sentito la voce del Signore falando para cada um de vocês que estavam arrumando essas mesas. e diceva per ognuno di voi che eravate lì apparecchiando. E o Senhor falava assim: senta também. E il Signore diceva, sediti anche tu. Então, ao mesmo tempo que nós estamos sendo desafiados a arrumar essas mesas na cidade, ao aproximar dessa mesa, desse lugar de intimidade de Jesus, nós vamos sendo tocados e nos apaixonamos por este lugar. Quindi allo stesso tempo che noi lavoriamo perché le persone si possano avvicinare, anche noi siamo toccati, coinvolti da questo luogo. Isso é o que está acontecendo conosco hoje. E questo è quello che sta succedendo con noi oggi. Apaixonar-se pela presença de Deus, pela mesa do Senhor. Innamorarsi della presenza di Dio, della tavola del Signore. Agora, como nós, como igreja, aprendemos sobre isso, a respeito de colocar uma mesa,
Ma come noi come Chiesa potremo imparare su questo, su apparecchiare? Quem é a nossa referência de ministrar a mesa? Chi è il nostro punto di riferimento sul ministrare a tavola? De partilhar uma refeição? Di condividere un pasto? Jesus. Gesù. Amém? Jesus, ele gostava de compartilhar ao redor da mesa. A Gesù piaceva così tanto condividere attorno alla tavola. Jesus fazia isso com seus amigos, Lui lo faceva con i suoi amici, ele fazia isso com as pessoas que ele amava, faceva questo con le persone che amava, ele fazia isso com seus discípulos, de estar em volta da mesa. con i suoi discepoli lo stare attorno alla tavola. Esse era o principal ambiente que Jesus ele repartia o seu alimento. E questo era l'ambiente principale dove Gesù condivideva il suo cibo. E quando nós olhamos o Novo Testamento e esse movimento de Jesus, E quando vediamo il Nuovo Testamento e questo movimento di Gesù, a gente se surpreende com a quantidade de vezes que Jesus ministrou ao redor de uma mesa. noi ci sorprendiamo con quante volte Gesù ha ministrato stando a tavola. De uma forma quantitativa, foram mais de 40 vezes que Jesus ministrou a grupos. Di una forma quantitativa sono state più di 40 volte che Gesù ha ministrato così ai gruppi. Nos evangelhos, 76 vezes essa palavra, essa expressão de comer, de estar à mesa aparece. Nei Vangeli ci sono 76 volte dove l'espressione di mangiare e stare a tavola appare. Ligados a este momento de comunhão de Jesus ao redor de uma mesa. Collegati a questo momento di stare in comunione attorno alla tavola. Jesus sabia que estar em volta de uma mesa, sentado à mesa com irmãos, Gesù sapeva che stare a tavola insieme ai suoi fratelli era muito mais do que compartilhar simplesmente um alimento, uma refeição natural. era qualcosa di molto più profondo che soltanto condividere un pasto naturale, il cibo. Para Jesus, estar à mesa era compartilhar a própria vida. Per Gesù stare a tavola significava condividere la propria vita. E uma pessoa, quando estava sentada com Jesus à mesa, E una persona quando era seduta a tavola con Gesù, ouvindo o Mestre, che sentiva il maestro, ele não aprendia apenas por palavras, non imparava soltanto con le parole, mas ele aprendia na prática com Jesus como ser igual a ele, seu Mestre. ma imparava nella pratica insieme a Gesù come essere come lui, Gesù, il suo maestro. Em todas essas passagens, a gente entende então que este lugar de intimidade, da mesa junto com Jesus, é o maior lugar de transformação. E in tutti questi passaggi noi vediamo che questo luogo di intimità della tavola è il posto adatto alla trasformazione. Então, quando nós estamos neste lugar, sentados à mesa com Jesus, Quindi quando noi siamo in questo luogo seduti a tavola con Gesù, pela primeira vez, per la prima volta, ou talvez alguns anos depois sentando nessa mesa, o magari anni dopo che ci sediamo di nuovo a questa tavola, este lugar continua sendo para nós o nosso lugar de transformação, questo luogo è ancora per noi il luogo della de trasformazione. nós irmos nos transformando através da imagem de Jesus que está tão próximas a nós. Dove noi ci trasformiamo d'accordo con l'immagine di Gesù che è davanti a noi. Porque uma das coisas interessantes de uma mesa é que quem ministra ao redor da mesa está muito próxima. Perché una cosa interessante è che la persona che ministra quando è a tavola è molto vicina alle altre. E essa proximidade que nós temos neste lugar de mesa do Senhor, ele vai nos transformando por essa aproximação que nós temos da presença dele. Quindi c'è una prossimità così grande e noi siamo trasformati appunto per la prossimità che abbiamo dalla sua presenza. Agora, nós sabemos que nós só podemos nos assentar nessa mesa juntos com Jesus E noi sappiamo però che soltanto possiamo sederci a questa tavola con Gesù por uma razão. per una cosa sola, Porque ele nos aceita como nós somos e como nós estamos. perché Lui ci accetta come noi siamo e come noi stiamo. Existe um autor que eu acho que a maioria de nós gosta bastante, que é o Brennan Manning. C'è un autore che penso che a alcuni di noi piace, che si chiama Brennan Manning. Tem um livro novo que eu dei uma olhada nele. C'è un libro suo nuovo che ho un attimo guardato. E o título do livro é Deus o ama do jeito que você é. Il titolo del libro è Dio li ama dalla forma come sei. Em determinado momento do livro ele diz o seguinte: E in un determinato momento del libro lui dice così: Deus te aceita do jeito que você é,
Dio ti accetta dalla forma come tu sei e não do jeito que você gostaria de ser. e non della forma come a te piacerebbe essere. Amém? Amen. Do jeito que você é hoje, La forma come tu sei oggi, do jeito que você está, la forma come stai adesso, o Senhor te conhecendo exatamente quem você é e até mesmo o que você pensa. e Lui che ti conosce esattamente chi tu sei e anche tutto quello che tu pensi. Ele nos conhecendo pessoalmente, todos nós. Lui che ci conosce tutti noi personalmente. Ele nos chama mesmo assim para sua mesa. Lui ci chiama ancora così a tavola, a stare a Porque ele busca a nossa presença como nós estamos neste momento. tavola. Perché Lui cerca la nostra presenza, come noi siamo, come siamo. Por quê? Perché questo? Porque essa mesa do Senhor Jesus, Perché questa tavola del Signore Gesù este é um lugar de acolhimento. è un posto di accoglienza. É um lugar onde o Senhor recebe todas as pessoas, independente do jeito que elas são ou estão. Dove il Signore riceve tutte le persone indipendente dalla forma come sono o come stanno. E essa mesa que o Senhor Jesus nos desafia a montar todos os dias nessa cidade, E questa tavola che il Signore ci sfida ad apparecchiare ogni giorno in questa città. é para recebermos pessoas exatamente como nós estamos. Per ricevere le persone dalla forma come siamo, proprio adesso. Ainda do jeito que nós não gostaríamos que estivéssemos, fôssemos. Magari anche non della forma come a noi piacerebbe stare ad essere. A mesa está pronta. La tavola è già A pronta presença de Jesus está neste lugar. e la presenza di Gesù è in questo luogo. Mesmo nós estando ainda em processo. Anche se noi siamo sui nostri processi. Agora, isso é algo grande demais para o entendimento de um religioso. Ma questo è una cosa troppo grande per la comprensione di una persona religiosa. E isso é o que bagunçava o coreto ali em volta de Jesus. E questo che faceva un po' casino per i religiosi lì che andavano insieme a Gesù. Porque Jesus, ele se assentava com pessoas que também não estavam ainda prontas. Perché Gesù si sedeva con persone che non stavano pronte. Isso confrontava diretamente a religião. E questo confrontava direttamente la religione. Porque a religião geralmente joga um jogo, Perché la religione di solito gioca un gioco. que é o jogo do mérito. Il gioco del merito. Esse jogo diz que quando você está pronto, você pode estar na presença de Jesus. Questo gioco dice che quando tu sei pronto, tu puoi stare sulla presenza di Dio. Este jogo, para os contadores presentes aqui, Questo gioco per i contatori che sono presenti é uma contabilização do mérito e do demérito. è una contabilità del merito e del demerito. Hoje eu posso, hoje eu não posso. Tipo, oggi posso, oggi non posso. Hoje eu consegui, hoje eu não consegui. Oggi io sono riuscito, oggi non sono riuscito. Hoje eu posso me assentar na mesa com Jesus, hoje eu não posso me assentar na mesa com Jesus. Tipo, oggi mi posso sedere a tavola con Gesù, oggi no, non posso mi sedere. E esse pensamento religioso, E questo pensiero religioso ele trazia um peso para as pessoas que estavam em volta de Jesus. portava un peso alle persone che erano con Gesù. Porque quando nós pensamos dessa forma, a partir do nosso mérito de estarmos na presença do Senhor, Perché quando noi pensiamo così, a partire dal nostro merito di stare nella presenza di Gesù, e quando nós estaríamos prontos para nos sentar na sua mesa, e quando noi siamo pronti per sederci a tavola, isso para nós seria muito pesado. questo seria un peso troppo pesante per noi. E para aquelas pessoas que estavam naquele lugar encharcadas com os conceitos da religião, E per le persone di quella società che erano così piene dei concetti della religione, por esse conceito eles se afastavam da presença de Jesus. per questi concetti della società loro si allontanavano da Gesù. Isso na verdade é um grande peso para todos nós até hoje. In realtà fino ad oggi questo è un grande peso per noi. Muitas pessoas se distanciam da presença de Deus porque se acham insuficientes, Tantissimi si allontanano dalla presenza di Dio perché pensano che sono insufficienti, não aprovados por Ele. non sono approvati da Lui. Eu lembro de uma experiência que nós tivemos com um vizinho nosso, Io mi ricordo di un'esperienza che abbiamo avuto con un nostro vicino, quando nós morávamos no Brasil. quando noi abitavamo in Brasile. Esse vizinho, de tanta gente convidar ele para participar das reuniões, Un vicino nostro che noi invitavamo così tanto per andare in chiesa, um dia ele abriu o coração e disse por que ele não ia. e un giorno lui ha aperto il suo cuore e ha detto perché lui non andava. E ele trouxe 3 motivos para mim.
E lui mi ha detto 3 ragioni. E esses 3 motivos eram motivos que, para ele, era um entendimento que a religião tinha trazido para ele até aquele momento. Erano 3 motivi che erano il risultato della comprensione che la religione ha dato a quell'uomo. Coisas que ele fazia, como alguns vícios, Cose che lui faceva come alcune dipendenze. que ele entendia que quando ele se libertasse daquilo, E lui capiva che quando fosse libero da quello, e quando ele estivesse melhorzinho, quando lui fosse più buono, ele poderia estar conosco numa reunião. lui potrebbe magari stare in chiesa con le altre persone. Mal ele sabe quem está aqui, né? Perché lui non sa le persone che sono qua. Isso é um engano que a religião traz. Perché questo è un inganno che la religione porta Afasta as pessoas de Jesus. e allontana le persone di Gesù. Agora, com uma intensidade muito maior, Ma con un'intensità ancora più grande, Jesus, ele realizou essas comunhões à mesa com pessoas que não eram boas, lui ha avuto la comunione a tavola con persone che non erano dette buone aos olhos da religião. agli occhi della religione. Eram pessoas que estavam doentes, Persone malate, pessoas que eram discriminadas naquela sociedade, persone che erano marginalizzate dalla società pessoas que tinham algum tipo de necessidade. e che avevano un tipo di necessità. E a religião dificultava muito que aquelas pessoas se aproximassem do Senhor. E la religione difficoltava così tanto che quelle persone si potevano avvicinare da Gesù. E é claro, Jesus, ele quebra aquele sistema e aquele jogo de méritos. E ovviamente Gesù rompe quel gioco dei meriti col sistema. Aqueles fabricantes daquele jogo do mérito, eles quebraram com Jesus. I fabbricanti di quel gioco del merito, loro sono falliti con Gesù. Uma história para você ler depois está em Lucas capítulo 19. C'è una storia che per leggere dopo, Luca capitolo A 19. gente não vai colocá-lo, projetá-lo, mas todo o capítulo 19 depois você dá uma lidinha. Ti invito quindi a dopo a leggere tutto il capitolo, non leggeremo qua. Mas aqui, este capítulo diz que sobre a história de um homem chamado Zaqueu. Ma in questo capitolo racconta la storia di un uomo chiamato Zaccheo, mi pare. A Bíblia fala que este homem era um homem pecador. E la Bibbia dice che questo uomo era un uomo peccatore. E num determinado dia ele vê a presenza de Jesus passando perto de onde ele estava. E in un determinato giorno lui vede la presenza di Gesù che cammina lì dove lui era. Ele tenta se aproximar de Jesus, mas existia uma confusão ali que a multidão armou e era difícil ele chegar perto. Lui cercava di avvicinarsi a Gesù, ma c'era confusione, c'era una folla, quindi lui non riusciva ad avvicinarsi. Mas Jesus enxerga que ele estava naquele lugar. Ma Gesù vede che lui è messo lì sul corpo. E Jesus diz para aquele homem, para Zaqueu, que naquela noite ele gostaria de dormir na casa dele. E Gesù dice a Zaccheo che in quella sera, quella notte, voleva dormire e stare sulla sua casa. Então, quando nós dissermos uns aos outros, essa noite eu quero dormir na tua casa, Quindi quando noi diremo uni agli altri, guarda questa notte voglio andare a dormire alla tua casa, recebe. ricevilo. Amém? De repente a gente só está falando, eu quero jantar na tua casa essa noite. Magari vogliamo parlare solo, voglio cenare a casa tua. Jesus, ele era um pouco mais profundo, não folgado, profundo. Gesù era più profondo, più radicale. E ele se convidou para estar na casa de Zaqueu. Quindi lui si è invitato per stare a casa di Zaccheo. Agora, aquele homem era um homem que não era exatamente aquela figura que a religião entendia que poderia receber Jesus na sua casa. Ma quell'uomo non era un uomo dove la religione capiva che lui poteva essere a casa con Gesù. E muito menos esse homem era um homem adequado para se assentar na mesa com Jesus. Lui non sarebbe ancora di più l'uomo adatto per stare a tavola con Gesù. E os religiosos, eles vendo aquela situação, entendendo aquilo, eles ficaram, claro, indignados. E i religiosi quando hanno visto tutto quello, loro si sono indignati. Agora, quando Jesus estava na casa de Zaqueu já, Ma quando Gesù era già a casa di Zaccheo. tá tudo no capítulo 19 de Lucas. Quindi tutta questa storia per vedere dopo, capitolo 19 di Luca. O texto diz que de repente Zaqueu se levanta. Il testo dice che da un tratto Zaccheo si alza. Não está escrito aqui, mas estudiosos dizem que este se levantar de Zaqueu diz ou remete que eles estavam sentados numa mesa. Questo il testo non dice, ma gli studiosi dicono che Zaccheo si è alzato, questo significa che erano seduti a tavola prima. E Zaqueu se levanta voluntariamente. E quindi dice che Zaccheo si alza di forma volontaria. E ele diz para Jesus que ele dividiria todos os seus bens com os pobres. Lui dice Gesù che condividerebbe tutti i suoi beni con i poveri. E disse mais, se ele tivesse roubado alguém,
E ha detto ancora di più, se io ho rubato qualcuno, na cobrança dos impostos, quando devo richiedere le tasse, che è quello che facevo, acredito que é uma coisa fácil acontecer, né? credo che era una cosa molto facile da succedere. Ele diz para Jesus que ele ressarciria aquelas pessoas em 4 vezes. Lui ha detto che darebbe indietro 4 volte di più quello che ha rubato. Agora o incrível é que aquele homem estava sentado então com Jesus na sua casa. Ma la cosa incredibile è che quell'uomo era seduto a casa sua insieme a Gesù. Mas Jesus não pediu para ele fazer isso. Ma Gesù non ha mai chiesto di fare questo. Mas é isso que vai acontecendo conosco quando nós nos assentamos à mesa com Jesus. Ma questo succede con noi quando noi siamo seduti a tavola con Gesù. Nós vamos sendo ministrados pela sua presença. Noi siamo ministrati dalla sua presenza. E ninguém precisa falar para nós o que nós deveremos fazer. E nessuna persona ci deve dire cosa dobbiamo fare. Jesus, ele nos aceita na sua mesa. Gesù ci accetta e ci accoglie nella sua tavola. E nós vamos nos constrangendo com a sua presença. E noi ci costringiamo dalla sua presenza. E nós vamos aprendendo com ele a como nos portar, o que fazer. E noi impariamo insieme a lui a come dobbiamo fare, quello che dobbiamo fare, come fare. Tudo por amor. Tutto questo per amore. Sentados à sua mesa. Seduti alla sua tavola. Entendendo a sua intimidade. E capendo la sua intimità. E naquele momento, quando Zaqueu diz isso para Jesus, In quel momento quando Zaccheo dice questo a Gesù, ele fala isso publicamente na sua casa, lui dice di forma pubblica a casa sua. Jesus diz, hoje entrou salvação nessa casa. Gesù dice, oggi la salvezza è entrato a questa casa. Então, o plano de Jesus alcançar aquele homem Quindi il piano di Gesù di raggiungere quell'uomo foi a sua mesa. è stato la tavola. A intimidade da sua presença mostrou aquele homem através do Espírito Santo L'intimità della sua presenza ha fatto vedere a quell'uomo attraverso lo Spirito Santo o que ele deveria fazer. che cosa lui dovrebbe fare. E isso só acontece neste lugar, E questo succede soltanto in questo luogo, lugar de intimidade, il luogo dell'intimità, lugar da mesa. il luogo della tavola. Porque neste lugar nós não nos sentimos julgados por Jesus. Perché lì è dove non ci sentiamo giudicati da Gesù. Jesus, ele não nos constrange a fazer nada. Gesù non ci obbliga a fare niente. Nós vamos tomando as nossas decisões Noi stessi noi prendiamo le nostre decisioni através da revelação que nós vamos tendo dele. attraverso la rivelazione che noi abbiamo di Lui. Esse lugar da mesa do Senhor vai transformando até mesmo a nossa mentalidade. E questo luogo della tavola del Signore anche cambia la nostra mentalità. Porque nós vamos provando do alimento da palavra nesse lugar. Perché noi proviamo del cibo della parola in questo luogo. E nessa hora nós vamos colocando os nossos fardos antigos nessa mesa também. In questo momento noi portiamo i nostri pesi antichi a tavola a Gesù. E esse é um desafio que Deus traz para nós também hoje. E questa è una sfida che Gesù ci porta anche oggi. Porque existem muitos fardos neste lugar. Perché sappiamo che ci sono tanti pesi in questo luogo. Você já conheceu alguma pessoa meio pesada por aqui? Tu magari qua in questa città hai già conosciuto una persona pesante, nel senso che porta pesi. Quando você identificar uma pessoa que está pesada Quando tu identifichi questa persona piena di pesi, e o semblante dessa pessoa vai mostrar e isso, questo lo vedrai nella sua faccia, significa que ela está carregando fardos. significa che la persona è piena di pesi. E neste lugar, muitos fardos são fardos da própria religião. E tante volte questi sono pesi della religione. Que a religião, ao invés de aproximar as pessoas de Jesus, vão distanciando elas. La religione è il contrario di quello che propone, non avvicina, ma allontana Gesù dalla persona. Fazendo com que elas se sintam culpadas pelos seus erros E e fa- não aceitas. Fa quindi con che le persone si sentono colpate e non accette. Mas Jesus vai chamando essas pessoas, vai nos chamando Ma Gesù ci chiama quindi, a nós colocarmos todos os nossos fardos diante dele, na mesa, e Lui ci chiama a mettere a tavola tutti i nostri pesi, na sua presença. alla sua presenza. Amém? Amen. Agora nós vamos projetar Mateus capítulo 11, Adesso leggeremo insieme Matteo capitolo 11, versículo 28 a 30. versetti 28 al 30. Eu vou ler em português, depois o Bé lê em italiano. Ok. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quindi dice così: venite a me voi tutti che siete travagliati ed aggravati, e io vi darò riposo. Prendete su voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Amém? Amen. Agora, o que é tomar o jugo de Jesus? Ma che cosa è prendere questo giogo di Gesù? Esse texto, ele se relaciona com como os mestres da lei se relacionavam com Deus. Questo testo c'entra con come i maestri della legge si rapportavano con Dio. O ofício desses mestres, dos rabinos naquele momento, L'ufficio di questi maestri, era se dedicarem ao ensino das Escrituras, quello che facevano era dedicarsi ad insegnare le scritture, de como colocar em prática a Torá, a lei de Moisés, come mettere in pratica la legge che ha dato Mosè, la Torah, os seus ensinos. i suoi insegnamenti. E Torá significa caminho. E Torah significa via. Então, a questão principal deles, que eles discutiam, era como andar nos caminhos de Deus, Quindi quello che discutevano era come andare sulle vie di Dio, sem tropeçar. senza inciampare. Como acertar com Deus. E come fare la forma giusta con Dio, Como fazer as coisas certas. come fare le cose giuste. E quando os rabinos discutiam algumas coisas, existiam posições diferentes entre eles. E quando i rabbini magari discutevano, c'erano anche posizioni diverse tra di loro. Uma das grandes discussões daquele momento era a questão do sábado, por exemplo. E una delle discussioni era la questione del sabato, il Shabbat. Eles discutiam o que realmente seria guardar o sábado. Loro discutevano che cosa sarebbe veramente adempiere questo comandamento del sabato. O que seria perante Deus guardar este mandamento, essa lei? Che cosa sarebbe davanti a Dio obbedire a questa legge del sabato? E no meio desses debates, os rabinos eles se levantavam e expressavam suas opiniões quanto a essa lei, por exemplo. In questi dibattiti loro si alzavano e esprimevano le sue posizioni su questa legge, ad esempio. E alguns desses rabinos tinham posições mais radicais que outros. Alcuni avevano le posizioni più radicali degli altri. E um deles dizia que para você não trabalhar no sábado, você poderia caminhar no máximo 5 quilômetros. E uno di loro diceva che per non lavorare e obbedire al comandamento tu dovresti al massimo camminare 5 km nel sabato. Mas um outro se levantava naquele lugar e dizia, contra-argumentando: Ma un altro magari si alzava in quel luogo e diceva: eu penso que se você caminhar por 5 quilômetros, sim, não é um trabalho. io penso che sì, camminare per 5 km non è un lavoro, Mas você não pode carregar sacola. ma non puoi prendere con te nessun sacco. Algumas coisas, por exemplo, como se pegar fogo na minha casa no sábado. Alcune cose tipo, e se c'è un incendio a casa mia nel sabato? Um rabino dizia que você não podia fazer nada, porque era sábado. Un rabbino diceva così: tu non puoi fare niente, è un sabato. Que você não poderia carregar nada, porque seria trabalho. Non puoi portare niente fuori perché questo sarebbe un lavoro. Mas um outro argumentava naquela reunião: Ma un altro portava un'altra forma di vedere. você não pode carregar nada, certo? Tu non puoi caricare niente, vero? Mas eu acredito que se você vestir 3 túnicas e sair daquele lugar, tá tudo certo. Ma io credo che se tu metti 3 pani e poi carica le cose, penso che vada bene. Carregar é um trabalho, mas colocar todas em cima de você e você sair de boa, tá tudo bem. Caricare quindi è un lavoro, ma se tu metti tutto su di te, tipo i vestiti, va bene. E era isso que a religião ia fazendo com eles. Quindi questo che la religione faceva con loro. E cada rabino, então, tinha uma forma de interpretar a lei. Ogni rabbino aveva una forma di interpretare la legge. E cada interpretação particular de um rabino E ogni interpretazione particolare di un rabbino era chamada jugo. era chiamata gioco. E quando um mestre ele ganhava o direito de ter o seu próprio jugo, E quando il maestro aveva il diritto di avere il suo stesso gioco, ele tinha um reconhecimento daquela comunidade. lui era riconosciuto dalla comunità. Uma vez que o mestre tinha o seu próprio jugo, que era a maneira de ver as coisas, Una volta che lui aveva il suo stesso gioco, la sua stessa forma di vedere le cose, e revelar a palavra de Deus, interpretare e rivelare la parola di Dio, um jugo dizia que aquele mestre tinha as chaves do reino. un gioco diceva che quel maestro lì aveva le chiavi del regno. Agora, quando Jesus está neste momento falando para aquelas pessoas, E quindi quando Gesù è lì in quel momento dicendo questo alle persone, ele está
tentando aproximar aquelas pessoas do seu Pai, de Deus. Lui sta cercando di avvicinare quelle persone al suo Padre. E ele diz para aquelas pessoas que o jugo dele, de Jesus, era leve. Lui diceva a quelle persone che il suo gioco era leggero, Ao contrário do jugo da religião que eles estavam conhecendo naquele lugar. al contrario del gioco che conoscevano della religione, Que distanciava pouco a pouco todas aquelas pessoas da presença de Deus. che pian piano allontanava quelle persone dalla presenza di Dio. E ele dizendo que o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. E lui che diceva che il suo gioco era leggero. Ele aproxima as pessoas do Pai. Lui avvicina le persone dal Padre. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Lui dice: venite voi tutti voi che siete stanchi e siete oppressi. Porque Jesus sabia que estar separado da presença de Deus, do Pai, Perché Gesù sapeva che stare lontano dalla presenza del Padre cansa. ci porta a stanchezza. Estar longe da presença de Deus traz cansaço, Stare lontano dalla presenza di Dio ti fa sentire stanco. traz culpa, traz opressão. Colpa ti porta anche a oppressione. Estar longe da mesa do Senhor traz o esgotamento. Stare lontano dalla tavola di Gesù ti porta all'esaurimento. Porque a mesa do Senhor é o lugar de descanso. Perché la tavola del Signore è il luogo del riposo. O jugo de Jesus, Il gioco di Gesù ele revela finalmente rivela finalmente que é a sua mesa. la sua tavola. A forma que Jesus revela a lei para todas aquelas pessoas La forma come Gesù rivela la legge a tutte quelle persone é através da comunhão com Ele. è attraverso della comunione con Lui. De uma mesa que aceita todas as pessoas. Una tavola che accetta tutte le persone. Uma mesa que aproxima as pessoas do Deus verdadeiro. Una tavola che avvicina le persone al vero Dio. O Deus que ama e não aproxima as pessoas pelas suas qualidades ou seus méritos. Al Dio che ama, indipendenti dalle qualità e dei meriti delle persone. Simplesmente e poderosamente porque Ele nos ama. Semplicemente e potentemente perché Lui ci ama. E essa era a chave do reino que Jesus revelava e entregava para os seus discípulos naquele momento. E questa era la chiave del regno che Gesù rivelava e consegnava ai Suoi discepoli in quel momento. E eu creio que essa é a chave que Jesus nos entrega nesta hora também, como igreja. E io credo che anche a noi come Chiesa, questa è la chiave che Gesù ci dà oggi, adesso. A chave da sua mesa, amém? La chiave della sua tavola. A revelação que o Evangelho aproxima as pessoas de Deus. La rivelazione è che il Vangelo avvicina le persone di Dio. E o nosso acesso à presença de Deus não é pela nossa perfectabilidade, E il nostro accesso alla presenza di Dio non è per la nostra performance, mas pela confissão da nossa imperfeição ma per giustamente confessare che siamo imperfetti e da nossa consequente dependência a Deus. e della nostra conseguente dipendenza da Dio. E por isso nós vamos correndo para a mesa do Senhor, E per questo dobbiamo andare e correre alla tavola di o Dio, lugar da revelação da sua graça, dove la sua grazia si rivela, um lugar da revelação do seu amor incondicional por nós. la rivelazione del suo amore incondizionato. O autor daquele livro, Deus o ama do jeito que você é, L'autore di quel libro di cui parlavo prima, ele termina esse livro dizendo assim, não, termina não, né? Senão dá um spoiler do livro. Lá pelas tantas do livro, non dirò la fine per non fare uno spoiler del libro, però lì in mezzo al libro, ele se retrata nesse livro lui dice in questo libro como um preso que prometeu a comissão da condicional que se comportaria. quindi come lui, come questa persona che è stata arrestata e che ha promesso la commissione della sua condizionale di come si comporterebbe. Mas, apesar da promessa que ele se comportaria, ele não se comporta. Ma al di là della sua promessa di come dovrebbe portarsi, lui non lo fa. E ele faz uma confissão. E lui quindi fa una confessione. Após aprender que eu não era digno de estar na presença de Deus, Dopo di imparare che io non ero degno di stare alla presenza di Dio, entendendo que eu precisaria me arrepender, capendo che io mi dovevo mi sono dimenticato la parola, ravvedermi, eu entendi a necessidade que eu tinha da presença de Deus. io capivo la necessità che avevo della presenza di Dio. Mas isso contrastava com o que eu havia entendido até então da religião.
Ma questo è un contrasto con quello che avevo capito della religione. E ele diz: eu neste momento de entender a mesa do Senhor, Lui dice, in questo momento, quando ho capito a tavola del Signore, eu arrebento a coleira da religião io rompo con la catena della religione e me entrego apaixonadamente à mesa do Senhor. e io mi arrendo appassionatamente a tavola, alla tavola del Signore. Amém? Amen. Essa é a nossa maior missão. Questa è la nostra missione più grande. Revelarmos a Jesus nessa cidade, Rivelare Gesù a questa città, mas como uma dupla missão. ma come una missione doppia. Ao preparar essa mesa, Mentre prepariamo questa tavola, nós também sermos tocados por essa presença maravilhosa de Jesus. anche noi dobbiamo essere toccati da questa presenza meravigliosa di Gesù. Amém? Amen. Ele está falando para nós que isso não tem nada a ver conosco, Lui sta dicendo che questo non c'entra niente con noi, mas tem tudo a ver com o seu amor. ma questo c'entra col suo amore soltanto. Mas isso também é para nós. Questo è anche per noi, questo amore. Amém? Amen. Será que você pode deixar as suas coisas agora de lado? Ti invito adesso, se vuoi lasciare le tue cose un po' da parte adesso, Porque eu creio que existe algo que o Senhor ele está fazendo conosco, mas ele vai aprofundar nos próximos dias. io credo che c'è qualcosa che Dio sta facendo con noi, ma che Lui approfondirà in questi prossimi giorni. Isso continua sendo neste lugar da mesa. E questo continua ad essere in questo luogo della tavola.